Deus te abençoe. Como está? Tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. E o senhor aí, como é que está? Tirando o frio que faz hoje na cidade de Campo, no mais está tudo bem. Então tá. Então tá ótimo, então. Então nós vamos agora para a nossa live. Eu quero deixar o espaço aí disponível, né, para o senhor estar comunicando, né, com os nossos inscritos no canal Tempos Rio, cumprimentando a eles e também já trazendo a palavra do Senhor, nosso Deus. É com o senhor agora, Pai. Fique a... Muito obrigado. A paz do Senhor, aos irmãos que estão nos assistindo, a paz do Senhor, nosso pastor Amarildo, por mais essa oportunidade que me concede a participar dessa live tão maravilhosa e falar com toda essa amada audiência. Quero enviar minha saudação à família do pastor Amarildo, nossa irmã Lília, Adriele, e a você que nos assiste em qualquer parte do nosso país, que Deus abençoe a todos vocês. Sou o pastor Adão, falando com vocês, diretamente da cidade de Campos, interior do Rio de Janeiro, já aqui na divisa com Vitória do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar a vida de todos os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando em qualquer parte do nosso país. Que Deus abençoe. E a gente vai, sem perca de tempo, ler um versículos da palavra do Senhor, trazer uma meditação rapidinha aqui com todos os irmãos e fazer a oração para Deus abençoar esta programação e a todos vocês que estão nos assistindo em qualquer parte. Eu sei que nas programações sempre pessoas pedem as nossas orações pela família, orações pelos filhos, oração pelo trabalho, pede oração para Deus abençoar a família, e diversas orações são pedidas dentro da programação. São pessoas que acreditam na oração e que têm fé na oração, por isso eles pedem sempre para a gente estar orando, para Deus abençoar. E por falar em oração, eu quero ler com vocês nas cartas do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 2 a seguir. Quero ler o versículo 2 até o versículo 6, nessa palavra de hoje, nesta programação. Até porque a palavra de Deus, ela é viva. Eu lembro que eu já tenho pregado essa palavra na igreja, e já tenho falado desta palavra. E hoje eu quero ler as mesmas palavras, que já foi lidas nas concentrações, porque aprendemos uma coisa, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é viva, ela não é morta. Então a palavra é viva, ela não muda. O que muda no modo de nós entender, o que muda é o dia, é verdade? Aí a semana começa, hoje é segunda-feira, depois terça, depois quarta, quinta, então vai mudando o dia. E vai mudando também os horários, não é verdade? E os horários mudam, às vezes é 1 hora, depois 2 horas, depois vai mudando, não é verdade? Então muda o dia, muda também os meses, não é verdade? Os meses, que começam em janeiro, e vai indo em fevereiro, e vai mudando os meses do ano, vai mudando. Então, vai mudando. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, ela é hoje, ela é eternamente. Única coisa que não muda é a palavra de Deus. O mais muda, verdade? As coisas vão se mudando, verdade? As coisas vão se mudando, mas a palavra de Deus, ela não muda. Então, por isso,
Nós lemos um texto da palavra de Deus hoje. Amanhã vamos ler o mesmo texto e o Senhor vai dar outra palavra para nós, porque ela é viva. Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 2. Então, diz assim a palavra de Deus: perseverar na oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de nós falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual também estou preso, para que manifesta como me convém a falar. Andai com sabedoria com aqueles que estão de fora, remindo no templo, e a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saiba como convém a responder a cada um. Então, eu vejo aqui no texto o apóstolo Paulo trazendo um ensinamento maravilhoso para as igrejas lá de Colossenses, para os irmãos de Colossenses, trazendo o ensinamento acerca de orar, acerca de falar com Deus, de buscar o Senhor todos os dias, todos os momentos. A Bíblia Sagrada, ela até fala conosco em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar. Orar sempre está em oração. Agora eu quero dizer para todos os irmãos que a oração depende da nossa confiança e da nossa certeza do que nós estamos fazendo. Nós não podemos, muitas vezes, orar tanto e amanhã esquecer da oração. Esquecer do que nós pedimos para Deus. Esquecer do que nós pedimos e estamos aguardando a resposta de Deus. A oração, ela continua para sempre. E Paulo ensinou muito bem a oração. Eu vejo Paulo ensinando as igrejas de Colossenses, Paulo trazendo os ensinamentos aos irmãos. Eu recordo que o Senhor Jesus, ele fez uma reunião com os seus discípulos, e o discípulo, então, falou com o Senhor: ensina nós a orar, ensina nós como nós devemos orar. E o Senhor, então, ensinou a oração para o discípulo, a oração do Pai Nosso que está no céu. Então, o Senhor ensinou a oração ao discípulo. A oração, ela é tudo na nossa vida. A oração, ela resolve muita coisa em nossa vida através da oração. Por isso, Paulo está dizendo aqui: perseverar na oração. Perseverar. Perseverar é uma coisa que não para, que nós está sempre ligado em oração. Perseverar em oração. Quando a palavra fala perseverar, que Paulo está ensinando, perseverar sempre orando, falando com Deus, buscando o Senhor. Não é perseverar em outra coisa. Perseverar na contenda, perseverar na desunião, perseverar no orgulho. Não. Perseverar em oração. Em oração. Velando nela com ação de graça. O que é isso? Orar seguro. Orar com certeza. O que significa graça? A graça na nossa vida significa Jesus Cristo. Até a palavra de Deus fala que pela graça nós somos salvos. Então, orando com ação de graça. É orar com certeza, orar com convicção. Orar com convicção. Velando nela, na oração, com ação de graça. Ter certeza do que nós estamos pedindo ao Senhor. De que nós estamos invocando ao Senhor por aquela bênção que nós estamos precisando. Velando nela com ação de graça. Orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de nós falar dos mistérios de Cristo.
Quando a Bíblia Sagrada fala, orando também juntamente por nós. Então, Paulo fez pedir oração por todos, não só para ele, mas orar um pelos outros. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de nós falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual também estou preso, está falando Paulo. Paulo, quando escreve essa carta, ele estava na prisão. Paulo estava passando os seus momentos difíceis, mas ele não perdeu o foco da oração. Ele pediu para os irmãos, ore um pelos outros, ora e ora também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de nós falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual também estou preso. Verdade? Então, enfrentamos luta ao levar a palavra de Deus, a ser cristão e levar a palavra de Deus. Paulo está dizendo que a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, ela é mantida na oração. Acontece tanta coisa na igreja, louvores, tanta coisa, pregação da palavra, mas Paulo está ensinando que a verdadeira igreja, ela é uma igreja fundada na oração. A oração é que sustenta tudo. Se a igreja não tiver oração, ela não tem crescimento. Ela não tem crescimento. O cristão que não tiver oração, ele não tem, muitas vezes, o seu prolongamento na vida espiritual. Ele vai até uma altura, depois ele para. Porque a oração é que sustenta, que dá graça, verdade? Quando a palavra de Deus, ela fala conosco, lá no profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, não tema, porque eu sou contigo. Eu te sustento, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A oração é que traz para nós firmeza e segurança em toda a nossa vida espiritual com Deus. Se nós parar de orar, nós parar de tirar o nosso foco da palavra de Deus nas orações, nós podemos ter muito sucesso em outras partes e em outros lados. Mas a falta da oração não vai levar nós a muito longos da vida. A oração é a chave. E Paulo está ensinando muito bem. Perseverar na oração, velando nela com ação de graça. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de nós falar dos mistérios de Cristo, pelo também eu estou preso. Paulo estava preso por quê? Por causa do mistério de Deus, por causa da palavra, por causa da palavra de Deus, por causa das suas mensagens, que levava, que pregava a palavra. Paulo foi para a prisão nessa situação, e outros mais. Se nós vamos ver a situação de Pedro, que também estava preso, por esse momento da palavra, mas a igreja orava por Pedro, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor visitou o presídio, onde Pedro estava, quebrou as portas de bronze, tirou Pedro da prisão. Enquanto a igreja estava orando, Pedro chegou na igreja, porque a igreja está orando. A oração é a chave da vitória em toda a nossa vida. E o texto disse mais aqui, ó, andai com sabedoria com aqueles que estão de fora, remindo no templo, e a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. A nossa palavra sempre agradável. Não podemos ter uma palavra agradável hoje e amanhã ter uma palavra desagradável. A palavra do cristão é sempre agradável e temperada com sal.
O sal significa o Espírito Santo na vida do cristão. O cristão não pode ser sem sal e também não pode ser salgado demais. Verdade? Salgado demais. Tudo para ele está errado, tudo para ele é pecado, tudo para ele é o inferno, tudo para ele é uma coisa assim. Então, não podemos ser salgado demais, temos que ser temperado. Todo cristão cheio da graça, cheio da presença do Espírito Santo, ele é um cristão temperado. Ele fala até onde der. Ele fala até onde é permitido. Ele podia falar muito mais, mas ele vai até onde é permitido e ali ele para. Porque ele é uma pessoa temperada. Verdade? Temperado. Então, por isso disse a palavra. A vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saiba como convém a responder a cada um. Gente, nós aprendemos que a palavra de Deus, ela para nós, a oração, ela traz para nós firmeza, graça. A ver quantas pessoas que perderam o ânimo da igreja, o ânimo de estar orando, o ânimo de estar falando com Deus. E aí, então, não prosseguiram até o fim. Afastaram, jogaram tudo pelo alto, porque muitas vezes a pessoa ora muito quando a situação está boa, quando a situação está próspera, quando a situação está tudo normalizada. Ele ora, na igreja ele pula, sapateia, grita, faz tanta coisa, porque a situação está boa. Mas nós olhando pela palavra de Deus, quando nós olha em Romanos, capítulo 5, versículo 3, não somente isto, mas também nós glorificamos a Deus na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. É muito fácil orar quando a situação está boa. É muito fácil orar quando a vida está próspera. Difícil orar é quando o deserto chegar, é quando o vento assoprar, que muitas vezes a pessoa recebe aquele ventos que vem para tirar a graça dele. É, porque a Bíblia fala que o vento sopra, e ele sopra onde ele quer, em qualquer lugar. Então, quando o vento está soprando, é que Deus quer receber as nossas orações, quer ouvir o nosso clamor, as nossas orações. Então, Romanos, Paulo está falando, Romanos 5, 3, não somente na boa vida, mas que nós glorificamos a Deus também na tribulação. Na tribulação. Em tudo nós temos que dar graça. Em tudo nós temos que dar graça ao Senhor. E a palavra de Deus, ela fala conosco lá no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2, e disse, na minha angústia, clamei o Senhor, e ele me respondeu lá do ventre do inferno, gritei, e o Senhor, tu me ouviste. Verdade? Ele está num momento difícil, lá no fundo da água, lá na barriga do peixe. Verdade? De lá ele clamou ao Senhor. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então, no momento que você, ou que eu, ou que nós, estão passando angústia na nossa vida, esse é o exato momento que nós temos que clamar a Deus, porque o ouvido do Senhor tem inclinado as nossas orações, os nossos pedidos. E você vê que a palavra do Senhor, ela fala em Salmo, capítulo 120,
lá está dizendo a palavra, que o Senhor, dizendo aqui a palavra do Senhor. E a mesma palavra que o salmista está dizendo. Ele falou sobre a mesma palavra que foi clamada no homem que estava lá na barriga do peixe. Na minha angústia, eu clamei o Senhor e ele me ouviu. No Salmo 118, versículo 5, está dizendo a palavra, dizendo a palavra do Senhor, que em tudo o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado graça. O salmista está dizendo: invoquei o Senhor na minha angústia, e o Senhor ouviu. Então, é os momentos difíceis, porque nós estamos na face da terra não somente para a boa vida, há momento difícil, há momento de luta, momento de lágrima, momento de tristeza, e nesses momentos que nós devemos clamar ao Senhor, e Ele está pronto para entender, para ouvir e responder às nossas orações. Ainda disse mais a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, versículo 12, está dizendo a palavra: alegrai na esperança, sede paciente na tribulação. Olha aí, alegra em coisa boa. Todos nós estamos esperando coisa boa na nossa vida, mas também nós aguardamos que vem por um momento difícil, momento de deserto, e Paulo está dizendo claramente: alegrai na esperança, sede paciente na tribulação. É muito bom, né, ter esperança que Jesus disse na tua palavra, em Mateus 24, 29, olha, minha gente, logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu, a potência do céu será abalada. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele vem com poder e grande glória para buscar o teus escolhido. Então nós estamos esperando esse dia, o dia do arrebatamento, o dia da vinda do Senhor. Mas enquanto a vinda do Senhor não chega, nós estamos enfrentando luta sobre a terra, enfrentando problema sobre a terra. E por isso Paulo está dizendo: alegra na esperança da vinda de Cristo, mas persevera na oração no momento da tribulação. É isso que tem muitos irmãos que não estão entendendo. Quando as coisas estão boas, ele está congregando, fazendo campanha, orando, acreditando em tudo, mas quando vem a prova, as lutas, então todos os irmãos, muitas vezes, a fé se acaba. Então, nós olhando pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, a Bíblia fala que quando Paulo estava na prisão, ele orava, clamava ao Senhor, buscava o Senhor nas orações. Então, ninguém quer escape da luta. Se nós for separar, eu tenho separado aqui nas leituras que eu tenho feito, eu tenho acompanhado a vida de Jó, a situação de Jó, reconhecido como um dos maiores, dos homens mais abençoados, um dos maiores homens do Oriente. Eu tenho acompanhado a situação de Jó. A Bíblia fala que Jó era sincero, reto, temente a Deus e desviava de tudo que não prestava. Jó tinha 4 características na tua vida. Era sincero, homem que não era mentiroso, homem que era sincero na tua palavra, homem que não fazia curva para chegar até Deus, ele era reto ao Senhor. E hoje, no dia que nós estamos passando, tem muitas pessoas que estão fazendo curva para chegar ao Senhor. Na igreja ele é crente, fora da igreja não é mais. Na igreja ele é cristão,
Agora, quando encontra com ele na rua ou em qualquer lugar, ele não representa como um cristão. Então, são pessoas que faz curva para se apresentar que está seguindo a Deus. Mas Jó não, Jó era um homem reto ao Senhor. Então, a pessoa que é reto ao Senhor, na igreja ele é crente, e fora da igreja ele é mais crente ainda. Na igreja ele é cristão, e fora da igreja, andando no seu bairro, na sua rua, no mercado onde ele está, ele representa que é mais cristão ainda. É uma pessoa reto ao Senhor. É a pessoa que não faz curva, verdade? É a pessoa que não esconde a direção de Deus na tua vida. Então, Jó era um homem reto e não escapou da prova. Perdeu tudo, perdeu a família, perdeu a riqueza, mas não perdeu o foco de Deus. E por ele não perder o foco, Deus deu para ele tudo dobrado do que ele perdeu, porque ele não fazia curva para chegar até a presença do Senhor. Isso não vou falar, estou falando muito mais. Livro do profeta Isaías 38, primeiro, fala de um rei chamado Ezequias. Rei chamado Ezequias recebeu uma má notícia do profeta. O profeta chega à casa de Ezequias e traz para ele uma má notícia. Ponha em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás, a tua doença é incurável. Verdade? Ezequias passou por isso. Não era um homem que andava na presença de Deus. Ele não assumiu a responsabilidade do seu pai, que tinha bagunçado a casa de Deus, tinha bagunçado, fechou a casa de Deus, apagou as lâmpadas da casa de Deus. Ezequias não assumiu essa responsabilidade. E dentro de um ano, no primeiro mês do ano, ele abriu a casa do Senhor. Abriu a casa do Senhor, restaurou a casa do Senhor, arrumou discípulos para ajudar ele, fizeram uma reunião, chamou os levitas, e fizeram uma reunião para a consagração da casa do Senhor. E foi uma bênção abrir a casa do Senhor. Agora, quando chega Isaías 38, ele entra na prova. E o profeta vem trazer uma má notícia. Ponha em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. O que ele fez? Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Gente, a oração, ela resolve o nosso problema. A oração, ela ajuda nós a passar pela luta. Ezequias colou seu rosto na parede, não quis conversa com mais ninguém, clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que a oração dele chegou no céu. E Deus manda o profeta novamente trazer agora uma boa notícia. O mesmo profeta que trouxe uma má notícia, Deus manda agora ele trazer uma boa notícia. Vai lá e diz para Ezequias, a oração dele chegou aqui no céu, a lágrima também chegou aqui no céu, fala para ele levantar da cama que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele viver. A oração, ela resolve o nosso problema. A oração, ela dá firmeza para nós, verdade? A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos 16, 25, que Paulo estava preso, junto com Sila, um tronco colocado a seus pés dentro da cela. E a Bíblia diz que Paulo orava, Sila orava e eles cantavam. Por isso que lá em Corinto, Paulo está dizendo, tudo o que acontece, mas eu estou sempre de bom ânimo. Verdade? Se ele estava pregando, andando na rua, evangelizando, ele estava de bom ânimo. Levaram ele para a prisão, prenderam, deram chibatada, colocou o pé dele no tronco, mas ele disse, eu estou sempre de bom ânimo. Isso para nós, gente, é uma firmeza. Quando nós estiver passando luta, você está passando luta, esteja sempre de bom ânimo. A sua luta nunca pode ser maior do que Deus e do que tua oração. O importante é você orar, perseverar e saber que a tua oração está com ação de graça na presença do Senhor. Que Deus abençoe.
Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, acerca da oração. O que é uma oração na vida do cristão? O que é uma oração nos momentos das lutas, nos momentos das perseguições, nos momentos da calúnia, nos momentos da peleja que você esteja passando? O que é uma oração? O que é o momento de você levantar na madrugada, dobrar teu joelho, entrar nos seus quartos, na hora da tua folga, entrar no quarto, fechar a porta e dobrar teu joelho e fazer uma oração. A oração, ela resolve os nossos problemas. A oração, ela resolve as nossas lutas que nós esteja passando. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite para você. Toma posse dessa palavra. E a palavra com o pastor Amarildo. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E a gente fica contente, né, em ouvir estas palavras. E lembrando, Pai, que ontem domingo, eu estive pregando, né, na Igreja Pentecostal Deus é Amor de Boa Vista, e eu falava exatamente, né, do salmista Davi, quando aquela cidade de Keila, né, ela iria ser invadida ali, saqueada pelos filisteus, e o salmista Davi, antes dele tomar qualquer atitude, né, ele vai consultar o Senhor nosso Deus. Se realmente ele poderia ir para a peleja, se ele iria vencer aquela peleja, se ele iria ferir, né, os filisteus, e o Senhor nosso Deus falou: vai e você vai ferir aqueles filisteus. E a gente vê que quando o salmista Davi, ele vai falar com os seus homens, né, com os soldados ali, os soldados falam com Davi: olha, nós estamos aqui em Judá, né, a gente já fica com medo que dirás nós irmos a Keila ao encontro, né, desse exército aí, a gente não consegue, a gente não vai vencer. A palavra do Senhor vai dizer que o salmista Davi, novamente, ele vai consultar o Senhor nosso Deus. E o Senhor falou: levanta-te, vai à cidade de Keila, que eu darei os filisteus em suas mãos. Nós vemos o Senhor falando a respeito da oração, o quanto é maravilhoso nós estarmos em oração, buscando ao Senhor, colocando as causas impossíveis, difíceis, nas mãos do Senhor, e o Senhor, ele direciona a nossa vida. Eu vou deixar com o Senhor aí agora, para o Senhor fazer, né, aquela oração que os irmãos, né, estão todos já esperando este momento da oração, nesta segunda-feira de bênção, nesta segunda-feira de vitória. Vou deixar com o Senhor agora, Pai, para o momento de falar com Deus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós estamos fazendo essa live de oração, falando sobre oração, porque isso é muito importante e nós aprendemos muito na oração. Oração, colocar sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida, como o salmista falou no Salmo 27. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O salmista falou no Salmo 50. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque minha alma confia em ti, e debaixo da tua asa abrigo até que passa essa calamidade. Ele estava em luta, mas ele colocou o Senhor como tudo na vida dele. Isso é muito importante. Você que me ouve em qualquer parte do nosso país, aonde você está nos escutando nesse momento, talvez estou falando com pessoas que estão passando lutas, perseguições, calúnia e tanta coisa, mas coloca Deus em primeiro lugar nas tuas orações.
que Deus vai te socorrer na hora bem exato, no momento certo, Deus vai chegar e vai te socorrer da sua luta. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra, mais uma vez, ó Deus, estou na tua presença e com certeza estamos com centenas e mais centenas de pessoas que estão nos acompanhando em qualquer parte do nosso país. Ó meu Deus, Salvador da nossa vida, vai de encontro com essa pessoa que está chorando, vai de encontro com essa pessoa que não está suportando mais a luta nas tuas próprias casas. Vai, Senhor, repreende todo o mal, porque nós encontramos na tua palavra que o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o conselheiro, o Senhor é o Pai da eternidade e é o príncipe da paz. Leva a paz onde só tem tribulação. Leva, Senhor, alegria aonde só tem tristeza e aborrecimento. Leva, Senhor, a palavra de paz nessa casa. Abençoa essa pessoa que está chorando, derramando lágrima. Assim como o Senhor ouviu a oração de Ezequias, lágrima de Ezequias. Olha também, Senhor, recebe também a oração da tua filha, do teu filho que está chorando, não suportando mais a luta que esteja passando. Abençoa essa família, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa é minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E aí foi, meus irmãos, este momento da oração, momento de falar com Deus. É importante nós termos, esta intimidade de orarmos, de falarmos com o Senhor e colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que muitas das vezes nós não conseguimos resolver, mas através da oração, o Senhor, ele entra e ele guia os nossos passos cada vez mais. Vou deixar com o Senhor agora, Pai, para o momento, das despedidas, palavras finais a todos os nossos inscritos do canal Tempos Rio. É com o Senhor, Pai. Muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço esta oportunidade por estar falando do amor de Deus, por muitas pessoas que estão nos acompanhando, porque eu sei que nós estamos falando com o povo da Bahia, povo do Nordeste, povo de São Paulo, povo de todo estado do nosso Brasil e até país exterior está nos acompanhando. Que Deus abençoe pastor Amarildo por essa oportunidade. Fica com Deus, a paz do Senhor. E a paz do Senhor a você que nos assiste em qualquer parte do nosso país. Paz do Senhor, irmã Lília, Adriel e toda a família. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Se inscreva no canal Tempos Rio, deixe o seu like e ative o sininho. Se inscreva no canal Tempos Rio, deixe o seu like e ative o sininho.